Olá, boa noite. Eu sou a Isabela e eu vim aqui hoje trazer um pouco sobre o nosso trabalho de princípios de administração. Nosso trabalho tem como tema Administração Estratégica, com base no livro de Hitch e Colaboradores, de 2011. Para começar, a gente precisa entender os princípios da administração estratégica. Como a gente pode começar esse assunto? Bom, o primeiro capítulo do livro mostra para nós alguns conceitos básicos. Entre eles, o conceito de hiperconcorrência. Daí a gente pensa, o que seria essa hiperconcorrência? Esse conceito é derivado de outros dois, que seriam a globalização e a tecnologia. O fato de nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, nós termos tido a diminuição das fronteiras globais no sentido econômico, ou seja, é muito mais difícil a gente fazer uma divisão geográfica de competição econômica do que em tempos passados. E o fato da tecnologia ela andar muito mais rápido hoje do que em décadas passadas, isso faz com que a concorrência entre as empresas, elas fiquem muito mais fortes, muito mais rápidas e muito mais difíceis de alcançar. Isso a gente pode ver com alguns exemplos. Um deles é o das empresas de tecnologia. Por exemplo, se a gente parar para pensar, as empresas elas eram focadas em um negócio nos tempos anteriores, no século passado principalmente. No entanto, hoje elas tiveram que abrir o leque de possibilidades para que conseguisse competir com o mercado. Vamos usar dois exemplos aqui. O primeiro é da Amazon e da Apple. A Amazon ela foi criada para ser uma estante virtual, então um local onde fosse possível comprar livros de diversos tipos. Essa foi a ideia de seu criador. A Apple, por sua vez, ela teve como ideia trazer tecnologia, mas começou a partir de microcomputadores, na década de 80 e 90. Hoje, esses serviços eles se expandiram para comércios enormes. A Amazon, se nós pararmos para pensar, ela se tornou um grande mercado, uma grande vitrine, na verdade, um grande shopping, onde absolutamente tudo pode ser comprado ali. Até serviços de streaming pela internet, onde você pode assistir vídeos, filmes, programas de TV, são também parte do conglomerado da Amazon hoje em dia. Enquanto isso, a Apple também aumentou todo o seu leque de produtos ao longo dos anos, criou também seus serviços de streaming de música, de vídeo, equipamentos como a Apple TV, entre outras coisas. Isso fica bem claro quando a gente vê esse gráfico que vai aparecer na tela. Aqui a gente consegue ver como houve um aumento tão grande dos preços de tecnologia comparado com preços de outros bens de consumo, como, por exemplo, carros e roupas. O aumento de preço dos equipamentos de tecnologia, ele é muito mais alto. Porque, por exemplo, quem de nós nunca se perguntou por que a Apple lança um equipamento novo a cada um ano? Isso mostra como a hiperconcorrência ela é forte no mercado de tecnologia, onde não é possível mais se manter no topo por muito tempo sem realizar nenhum tipo de mudança. Então, é isso, basicamente, o que o primeiro capítulo traz. Mostrar para nós o porquê que a administração estratégica ela é fundamental em todos os setores da economia, principalmente naqueles onde depende da globalização e da tecnologia para conseguir sobreviver. Sabendo desse panorama geral, então, vamos traçar um paralelo. Por que a estratégia ela é importante no processo de administração? Primeiro, por definição, estratégia é o conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações para explorar competências essenciais e obter vantagem competitiva. Por definição, trazido pelo livro de Hitch e Colaboradores, é isto o que é uma estratégia. Mas, na prática, o que isso significa? Bom, o livro traz para nós alguns exemplos e traz para nós conceitos derivados de estratégia. Aqui nesse quadro que vai aparecer na tela, a gente vai conseguir perceber um pouquinho melhor o que são esses conceitos derivados. Então, entre os conceitos, a gente tem a vantagem competitiva. Isso significa que uma boa estratégia é aquela onde a gente consegue ter uma vantagem sobre os concorrentes, no sentido de que nós vamos possuir, a nossa empresa no caso, vai possuir uma tecnologia, um bem ou um serviço de uma forma que outras empresas
não consigam copiar num curto período de tempo, ou que não tenham tecnologia ou dinheiro para investimento suficiente para alcançar esse produto que a gente lançou. Então, isso é uma vantagem competitiva. Só que é muito importante a gente entender que a vantagem competitiva, ela não é permanente, especialmente nos dias de hoje. É muito fácil para as empresas conseguirem tirar esse gap umas entre as outras dentro do mesmo mercado. Então, fica muito difícil você manter essa vantagem competitiva durante muito tempo. A competitividade estratégia, por sua vez, é quando a empresa ela formula e implanta uma estratégia de criação de valor. Ou seja, a competitividade é quando ela sabe o que fazer ou o que não fazer. E o mais importante, quando fazer. Quando o produto dela vai ter mais valor no mercado. Então, e quando ele vai ser único. Ou seja, quando ele vai ser mais importante, quando sua concorrência vai ser muito menor e onde ele consiga ser melhor visto no mercado. Isso é competitividade estratégica. Já quando a gente fala de risco, que também faz parte da administração estratégica, junto com a própria estratégia, o risco, por definição, ele é a incerteza do investidor quanto às perdas ou aos ganhos financeiros que resultarão de um determinado investimento. Basicamente, risco é quanto você pode ganhar ou perder com aquilo que você investe, seja capital, tecnologia, tempo ou qualquer outro tipo de coisa. Para cada investimento que a gente faz, existe um retorno, ou seja, sobre aquilo que a gente aplica, a gente pode ter um retorno ou um ganho positivo ou uma perda, que seria um negativo. Quando a gente fala de retorno médio, isso quer dizer que o retorno médio ele é igual ao que esse mesmo investidor receberia aplicando em outra empresa, talvez de outro segmento ou do mesmo, com o mesmo grau de risco. Então, a nossa empresa, ela não se destaca do mercado, porque o que a gente retorna para o investidor é igual que qualquer outra empresa com o mesmo grau de risco também ofereceria a ele. Basicamente é isso. Então, quando a gente vai chamar investimentos para a nossa empresa? Quando os retornos forem acima da média. Ou seja, se ele aplicar na nossa empresa, nos nossos produtos, a gente vai conseguir retornar para ele, dar lucros que sejam maiores do que de outras empresas com o mesmo grau de risco. Então, quando a gente fala de uma empresa que tem uma boa administração estratégica, os dois pilares dela são um risco com retorno acima da média e quando a gente tem uma vantagem competitiva sobre os nossos concorrentes. Bem, no capítulo 2 do livro, escrito por Reed e colaboradores, ele traz uma outra ênfase para nós. Se no primeiro capítulo o enfoque dos escritores foi trazer para nós os conceitos de administração estratégica, no capítulo 2 ele traz para nós uma análise do ambiente externo e interno da empresa, de uma maneira em que as empresas elas possam entender a circunstância de onde elas querem expandir seus negócios, de como elas vão fazer isso, e daí ela traz para a gente 3 fatores importantes a serem analisados. O primeiro deles é o fator econômico, considerando a economia do país onde a empresa deseja expandir as suas atividades. Ela deve se perguntar se o país ele está pronto para receber esse tipo de empresa, se a economia ela vai ajudar no estabelecimento dessa empresa ou não, se existe uma possibilidade de prosperidade econômica ali, entre outras coisas. Um segundo fator é o sociocultural. Se nós estivermos falando de um produto que não é bem difundido dentro daquele país, não tem por que a empresa fazer um estabelecimento naquele momento sem antes fazer uma propaganda de fora, porque as chances daquilo dar errado são muito grandes. Então, a cultura do país tem que contribuir para a prosperidade do negócio. Por fim, o fator demográfico também é bem importante. Se uma empresa deseja expandir seus negócios, porém, ele tem como foco jovens e adolescentes, por exemplo, e o local onde ele deseja expandir tem mais idosos do que jovens, isso significa que provavelmente o público-alvo não vai ser atingido de maneira satisfatória, ou na verdade o público-alvo é muito mais reduzido do que ele espera.
Por isso, esses 3 fatores eles são de extrema importância no estabelecimento de uma empresa. Sobre o ambiente da concorrência, devem ser levados em conta também 3 tipos de cenário. O primeiro deles é o cenário político. Existe alguma influência de uma organização, de um grupo político ou de algum tipo de organização que possa ter um efeito indesejado a respeito das decisões governamentais que possam prejudicar no estabelecimento daquela empresa? Um segundo é o cenário tecnológico. A empresa deve levar em consideração as inovações que podem ser aplicadas para o produto, para que ele possa se tornar mais atrativo no local onde ela deseja se expandir e aumentar o número de clientes. E um terceiro aspecto é o cenário global. A empresa ela deve verificar o que está ocorrendo ao redor do mundo e o que isso pode ter de impacto positivo ou negativo no mercado atual ou futuro da empresa, além de analisar os próximos países que podem ter um desenvolvimento e que possam ser os seus objetivos no futuro. De uma maneira geral, a gente pode concluir esses tópicos interpretando as análises da indústria e dos concorrentes, pois é com esse tipo de análise cuidadosa que você consegue enxergar os fatores internos e externos, presentes e futuros, que podem se tornar um auxílio ou um problema para a empresa. Então, levando em consideração que todos esses dados de estudo sejam utilizados de uma maneira correta, isso traz para nós uma maior segurança, de prosperidade e de mudança na empresa, se isso for necessário, além de um crescimento no setor, que aliado com a administração estratégica interna, podem levar à prosperidade das empresas. Bom, é isso, esse é o nosso trabalho parcial. E no próximo trabalho a gente vai completar falando a respeito de um estudo de caso. Tchau, gente!